Como foi para você deixar sua família e ir para um lugar longe? Não é assim: "Ai, vou te visitar num domingo", não dá. Como foi esse processo? Então, foi um processo difícil. Eu entendia que eu precisava daquilo naquele momento, se eu quisesse viver esse sonho, né, de conhecer os lugares, os países. A gente sempre se falava, na época nem existia o WhatsApp. Aí a gente ligava, mantinha contato. A minha mãe, eu lembro que ela ficava meio preocupada comigo. Eu acho que como toda mãe ficaria. Sim, acho que por seu catar principalmente, será? E dentro do avião, todo dia, cada hora num país diferente. E aí eu mandava uma escala pra ela. Tava sabendo, hoje a Bárbara tá na França, hoje a Bárbara tá na Inglaterra. E cada Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje o Imigrou Especial aqui no Brasil, nós vamos entrevistar Bárbara, que foi imigrante no Catar. País interessante, não? Bárbara, obrigada por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Karine. Vamos ver o que nós vamos descobrir aqui hoje. Bárbara, primeiro, o que te levou ao Catar? Diferente a você imigrante no Catar. Como foi esse processo de decisão e escolha? Então, eu sempre quis morar fora, desde cedo. Meus pais me seguraram até os 20 anos. Foi quando eu decidi vir. E eles falaram: "Não tem mais como, ela vai ter que ir". Porque desde 14, 15 anos eu já queria morar fora. Eu sempre gostei de países, de culturas diferentes, de línguas diferentes, e eu queria viajar. Aí eu pensei assim: "Nossa, viajar é caro, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Vou virar comissária de bordo". Perfeito! Abre portas. É, virar comissária de bordo e viajar e conhecer o mundo e novas culturas, novas pessoas, e foi assim que aconteceu. Ai, gente, eu acho que todo mundo, menina principalmente, tem um sonho assim de um dia ser comissária de bordo, não é? Que é tão linda a profissão e tá viajando. E me fala uma coisa, por que o Catar? Porque a gente pensa, nossa, quero viajar o mundo, acho que o mais comum é vou para os Estados Unidos e de lá, por que que você foi para Catar? A companhia aérea era qual? Qatar Airways. Qatar Airways e não para like United? Então, eu tinha um amigo que morava lá, ele me ajudou nesse processo, ele também gostava da aviação, trabalhava num hotel. E a primeira vez que eu fui para o Catar 2 vezes, na verdade. A primeira vez que eu fui foi com a ajuda dele, que eu ganhei as passagens de um jogador de futebol brasileiro que morava lá. Fui morar na casa desse jogador com a família dele brasileira, e foi lá que nasceu esse desejo de ser comissária, na verdade. Eu fui para morar no Catar, e lá eu vi: "Nossa, interessante ser comissária". Só que a Qatar Airways não estava recrutando no próprio Catar. Aí as mesmas passagens que eu ganhei de ida e volta, quando eu voltei, eu fui para Porto Alegre e fiz a seleção da Qatar Airways e voltei para o Catar mais uma vez. Meu Deus! Quando tem que ser, Exatamente. dá certo, não é? Pois é, eu saí de lá para vir aqui para ser recrutada para Aqui voltar para para lá. voltar. Não, é o que eu falo, quando a gente põe em propósito, mentaliza e põe a energia da gente, dá certo, não é? O Exatamente. resto, Deus organiza quando é para ser. Você ficou com algum receio? Porque nós, uma cultura ocidental, ir para um país como o Catar, você Uhum. não ficou assim com receio de como você ia ser bem recebido? Ou então seus pais falou, meu Deus, ela vai para um país que é uma cultura muito diferente da nossa. Como foi esse processo? Então, como eu já tinha essas pessoas que eu conhecia lá, eles me orientaram desde o início. Como eu deveria me portar, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Então, eu já tinha conhecimento e sabia onde eu estava pisando. Então eu me adaptei e fui seguindo as regras do jogo. Respeitou o que Aham. era A cultura estabelecido. deles, a religião. Perfeito. E você se sentia assim, porque aqui no Brasil você é brasileira, você tem liberdade, né? A gente anda, você sabe como as coisas funcionam. Muita coisa você faz no automático porque a gente é daqui, né? Uhum. Eu vejo eu nos Estados Unidos, que é um país também ocidental, Uhum. de liberdade, ainda assim, por eu ser imigrante, eu tomo um pouco cuidado com os passos que eu dou. Lá você se sentia assim um pouco vigiada, um pouco assim tensa com algumas coisas do dia a dia? Com certeza. Eu acho que principalmente por ser mulher, porque a cultura deles é muito voltada para o homem, né, a figura masculina é muito forte. Então, como mulher, você é muito vigiada, como mulher estrangeira mais ainda. Uhum. A forma como você se veste, como você se porta. Então, eu acho que com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que lá é um país muito seguro. A violência que tem no Brasil não tem lá. Então, por exemplo, eu me sentia segura nas ruas, apesar de vigiada. E a questão da alimentação? Como você se adaptou nisso lá? Porque a comida é um pouco diferente. Como você fazia? Então, eu fazia minhas compras no Carrefour.
Então, basicamente, é um supermercado internacional, né. Então, eu não senti tanta diferença, assim, na questão da alimentação. O que varia, às vezes, são os preços. Por exemplo, frutas, verduras, lá são bem mais caras que aqui, até porque eles tudo É lá é importado, né. importado, porque é um país desértico. Sim. E hoje, se você tiver que pontuar, qual foi o ponto ápice da sua experiência como imigrante lá? O que você selecionaria? Ah, eu acho que o próprio fato de viajar em si. Eu não sei se seria exatamente lá, mas o fato de ir para outros lugares, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, lugares paradisíacos, é fenomenal. Então eu acho que isso me preenchia, sabe. Eu sentia muita falta de casa quando eu estava lá, da minha família, Isso mas o fato eu acho que a curiosidade de conhecer o novo acabava preenchendo um pouco esse vazio. sim, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como foi para você, deixar sua família e ir para um lugar longe? Não é assim: "Ai, vou te visitar num domingo", não dá. Como foi esse processo? Então foi um processo difícil, mas eu entendia que eu precisava daquilo naquele momento, se eu quisesse viver esse sonho, né, de conhecer Uhum. os lugares, os países. Eh, a gente sempre se falava, na época nem existia o WhatsApp. Era Foi mensagem, e-mail? Era mensagem, e-mail, Skype também. Ah, que bom. Nossa, Skype, nem sei mais o que aconteceu com esse É, Skype. Skype. Aí a gente ligava, mantinha contato. A minha mãe, eu lembro que ela ficava meio preocupada comigo. Eu acho que como toda mãe ficaria. Sim, acho que por ser o Catar principalmente, será? E dentro do avião, todo dia, cada hora num país diferente. E aí eu Sim, mandava uma escala pra ela. ela ficava Ficava sabendo: "Ah, monitorando. hoje a Bárbara tá na França. Ah, hoje a Bárbara tá na Inglaterra". E cada Gente, e falando um pouquinho dessa vida de comissária, como é, assim, a rotina de uma comissária? Porque isso que você falou, tá na Inglaterra, tá na França, tá no Catar, tá como que é? Você leva a malinha, desce do avião, dorme no aeroporto, como que é? Então, tem voos que a gente fala de ida e volta, né, turnaround. Então você vai É, e vai e volta. volta. Aí tudo bem, Isso. não E faz aí não mala. faz a malinha pequena, só que você vai precisar, escova de dente, Uhum, eles falam às vezes uma roupa que você possa, usar caso aconteça algum imprevisto e você emergência. tenha que Uhum. ficar e tal. Mas os voos longos a gente fazia uma mala grande, despachava e levava a malinha pequena sempre dentro da cabine e saía e dormia num hotel, hotéis excelentes, 5 estrelas, maravilhosos. Ai, que experiência. E aí dá pra dar uma passeadinha, assim, na Dá, cidade? dá. Assim, a rotina da comissária de bordo é muito cansativa, né. Fica em pé muito tempo, tem todo aquele, servir os passageiros, recolher tudo que foi E a servido, questão física preocupar também, também né? totalmente, totalmente. Desgaste. Sim, aí a gente acaba ficando muito cansado, mas eu sempre, assim, saía nem que fosse empurrada, pra conhecer os Se lugares, esforçava. me esforçava. Isso. E você sentia, assim, que tem um glamour essa profissão? Eu acho que tem um glamour sim. Tem, né, eu acho. O uniforme, É, assim, dá tem um uma certa distinção. tem um glamour, mas eu acho que esse glamour ele existe muito pra quem tá de fora. Porque quando a gente tá lá dentro, a gente vê que não é glamouroso. Mesmo conhecendo França, Inglaterra, tudo isso? Chegar lá é bom, mas o processo de ir é um trabalho bem exaustivo. Acredito que seja assim. Mas você fez na idade certa, né? É, Tá certo. Como imigrante no Catar, o que mais você sentiu falta do Brasil lá? eu acho que do calor brasileiro. É? Eu acho que essa coisa de abraçar, de família, de amigos, lá é um pouco diferente. Acabava sendo um pouco suprido pelos meus amigos brasileiros, mas é diferente quando você chega no seu país, eu sinto. Sim, esse acolhimento que a gente tem, esse É, pertencimento. exatamente, pertencimento, essa é a palavra. Sim. E lá tem comunidade brasileira, assim? Vocês encontravam, pessoas que formavam uma comunidade brasileira? Sim, lá tem. Na época quando eu cheguei, eu fui para uma igreja e a igreja era só tinha brasileiros na igreja. Ai, Foi ótimo, foi onde eu me senti mais acolhida, na verdade. Porque é de lá conheci todos os meus amigos, que eu tenho até hoje. você mantém contato com as pessoas até Sim, hoje? sim. E você construiu alguma amizade com Catari? Com Qatari, não, nenhum. Não. Por que você acha que não?
Eu acho que com as mulheres, já existe uma barreira. Com os homens, a barreira é um pouco menor, porque eles podem se comunicar mais livremente e tal, mas mesmo assim, eh, existe uma certa resistência, eu acho. Eu tenho essa impressão, pelo menos foi a minha Outras experiência culturas, né? com outras culturas e com o brasileiro em si. Então, infelizmente, eu não pude construir uma relação de amizade com nenhum catari, apesar de já ter conhecido uns 2 ou 3, eles me trataram super bem, eram pessoas engraçadas e tal, mas eu não mantive esse contato. Entendi. Então, o relacionamento social acabava limitado à Limitado. comunidade brasileira lá. Sim, e ao catari, às vezes, quando eu estava no trabalho, alguma coisa assim. E lá tem, assim, trabalho de imigrante? Coisa que, isso aqui é imigrante que faz. Sim. O que é um trabalho de imigrante lá no Catar? Então, são trabalhos que o catari não quer fazer, nem o europeu ou o americano, que é estudado, quer fazer também. Trabalhos na construção civil, trabalhos em lanchonetes, trabalhos como faxineiras, limpeza geral. Realmente é a mesma realidade nos Estados Unidos. E lá existe a possibilidade do brasileiro ser empreendedor, mesmo que seja nesses trabalhos? Ah, eu me lembro de pessoas que vendiam marmitas brasileiras, comida brasileira lá, e eram pessoas brasileiras que faziam, mas não sei se esses negócios se expandiram, assim, mas empreendiam, de fato. Entendi, de certa forma, né? O imigrante brasileiro lá prospera? Prospera. Eu acho que todo mundo que vai para lá prospera. Paga-se muito bem. Até essas pessoas que vão fazer trabalho braçal acabam recebendo melhor do que receberiam nos seus países de origem. Por exemplo, os indianos, filipinos. Você teve contato com imigrantes assim de outras culturas? Sim, principalmente quando eu voava, porque a equipe ela mudava todo voo. Então, cada voo eram pessoas diferentes, comissários diferentes, pilotos diferentes, e cada um de um país. Então, eu tive contato com muitas culturas. E o que você diria para um jovem, um adolescente que tem esse sonho de conhecer o mundo, vendo você contar que você, através desse trabalho, conseguiu realizar seu sonho? O que você diria para eles? O que é principal? Principal é ser corajoso, investir no inglês, principalmente, também, tão Sim. importante quanto a coragem. Se dedicar, fazer bem o que você se propuser a fazer. Eu acho que não tem como dar errado, É um caminho que você acha, você indica? com certeza. Valeu a pena? Nossa, com certeza, com certeza. E por que você voltou para o Brasil? Então, na época que eu fui, eu tranquei minha faculdade de Direito. E foi super rápido, assim. E a partir do momento que o tempo foi passando, eu percebi que, tipo, faltava alguma coisa, que eu queria estudar, porque eu tenho um pouco desse lado de gostar de estudar, Mais acadêmico. mais acadêmico, exatamente. Aí eu falei: "Não, eu não me vejo aqui daqui 10 anos, por exemplo, sendo comissária". É um trabalho que, claramente, pra mim, era um trabalho com início, meio e fim. Eu não queria construir uma carreira nisso. Entendi. Comecei a sentir falta dos estudos e resolvi voltar. Que bom. E aí, você chegando aqui, como foi? Porque eu tenho a impressão, quando a gente sai conhecendo tantas culturas diferentes, tantos países diferentes e volta, como foi esse processo de você precisou se readaptar ao seu país de origem, à sua casa, à rotina de um lugar onde você nasceu? Teve esse processo? Sim, com certeza. Eu acho que a minha readaptação aqui foi mais difícil do que a minha adaptação lá. Quantos países você já conheceu nessa sua trajetória de comissária? Eu acredito que por volta de uns 25. Nossa, e qual o seu preferido? Eu tenho os preferidos, eu diria. Então me enumera alguns. Tá. Ah, as Ilhas Maldivas. Gente, tá muito Top bem essa one. entrevista. Top, morou no Catar, o preferido é Maldivas. Que mais? Segundo. Então, eu gostei muito de conhecer a Tunísia. Que diferente. A Tunísia, ela tem um ar de Grécia, assim, ela tá lá também no Mediterrâneo. Tem uma história bem interessante, tem ruínas da época do Império Romano. É muito interessante, eu gosto bastante dessa parte histórica, assim. E pela gastronomia, se você tiver que escolher um? A Itália. A Itália? Ai, pelo menos um.
Gente, adorei. Quando você volta para o Brasil, você precisou se readaptar ao Brasil? Como foi isso? Sim, eu acho que a minha readaptação aqui foi um pouco até mais difícil do que a minha adaptação lá. Porque lá era tudo novo, viajando, conhecendo pessoas novas. Quando eu voltei, fui morar novamente com os meus pais, lá eu morava sozinha, Uhum. então, querendo ou não, eu sentia um pouco que a minha independência, autonomia, ela diminuiu um pouco. Com E certeza. também a questão da infraestrutura do país, de tudo, de estrada, de acesso a coisas, até a questão financeira, porque lá eu recebia um salário bom, aqui eu voltei a ser estudante, então eu senti um impacto bem grande. Imagino. E em termos financeiros, você conseguiu, como dizem, fazer dinheiro no Catar? Consegui, consegui. Eu juntei dinheiro, quando eu voltei eu usei nos meus estudos, foi ótimo. Eh, Investi no que eu realmente acreditava que era na minha formação. Tá certíssimo, ninguém te tira isso. Então, financeiramente também foi bom. Foi bom. Bárbara, e na questão de saúde, você precisou usar o sistema de saúde do Catar? Precisei. E como foi a experiência? É parecido com o Brasil? Como é? Então, eu tinha como se fosse um plano de saúde da empresa. Uhum. Então foi tranquilo, foi como se fosse aqui no Brasil. Você se sentiu segura, Aham. confiou. Sim, confiei no atendimento médico. Como foi para você, já tendo morado no Catar, assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil, no Catar? Mostrou alguns lugares que você conhecia? Você ficou com vontade de ir? Como foi Fiquei. esse processo? Então, foi muito interessante, foi muito interessante. Alguns lugares Que bem ma mostraram? que eu já conhecia e muitos lugares novos, porque Hum. lá, assim, se constrói muito rápido. Sim. É um país que se reinventa, assim. E para a Copa do Mundo fizeram todo um Sim. preparo, né. Então você vendo tudo aquilo na televisão, como que ficou seu coração? Vendo toda hora na Copa, brasileiros no Catar e falando. Eu achei muito interessante, me deu uma certa saudade, assim, uma nostalgia. Deu vontade de voltar, não pra morar, Mas pra para pra visitar. visitar de novo. Isso que eu queria saber, você já voltou como turista? Ainda não, Não? ainda não. Tem vontade? Sim, talvez ano que vem. Ah, então vamos ver. Aí se você for, vamos querer um vídeo para o Imigrou, hein? Pode deixar. Ano que vem eu acho que eu vou tem uma amiga minha, foi até virou minha amiga, porque eu dei aula de inglês pra ela, aí ela passou na Emirates, aí ela Olha, mora em Dubai. Aí ela me falou assim: "Ó, vou pôr seu nome", eu falei: "Eu vou de qualquer jeito". sendo o Catar de uma cultura tão diferente da brasileira, o que você acha que eles poderiam aprender conosco? Eu acho que talvez ser mais receptivo, aberto ao novo, talvez os estrangeiros, alguma coisa assim. Lá tem muitos estrangeiros, mas eu tô falando da minha experiência pessoal, não sei como foram com os outros, mas assim, eu sinto que existe uma barreira, um muro Uhum. entre o brasileiro e o catari. Você acha que é com o brasileiro ou com todos os turistas e imigrantes de outros países? Com a cultura fora do Catar em si? Eu acho que são com todos. Entendi. Então, São mais essa parte realmente de estar aberto ao novo. aberto ao novo. E o que você acha realmente que nós brasileiros poderíamos observar mais no que é feito no Catar? A questão da segurança, nossa, é sensacional. E você acha que isso é pelo rigor das leis, pelo rigor das penas, ou que é cultural deles mesmo? A questão da segurança, eu acho que lá é um país muito seguro, a gente pode com certeza aprender com eles. Como é a questão da diferença social no Catar? O Catari, como é assim? Tem gente muito milionária e gente muito pobre, como acontece aqui no Brasil? Você observou isso? Não, todo Catar é rico, todo Gente, ela Catar. falou com uma segurança. Todo Catar é rico. Quem é pobre são os estrangeiros que vão fazer serviço braçal. Mas que se comparar com o país de Eles origem, estariam prospera. ganhando mais dinheiro do que nos países de origem, mas eles também não vivem numa situação muito boa. Como é o mercado de luxo no Catar? Porque vendo aqui do que chega na televisão, parece uma coisa assim É tão exatamente isso. plus, plus, plus. É exatamente isso que a E gente vê. inclusive entre as mulheres, assim, Inclusive entre as mulheres, muitas joias, diamantes, é uma coisa. carros muito caros, pedacinhos de ouro no chão do shopping. É exatamente assim. Isso te impressionou muito vindo de um país, de uma economia menos desenvolvida? Sim, com certeza. Sim, com certeza.
Tinha momentos que você se pegava assim, nossa, por que que existe essa diferença? Porque vendo a realidade de muitos brasileiros e vendo o que que acontece, sabe, em outra parte do mundo, assim, pela primeira vez, né? Uhum. Foi algo que te impactou? Chamou sua atenção? Então, chamou minha atenção, mas como o Catar é um país muito pequeno, os catares são muito poucos, e é um país extremamente rico, então eu entendia que sentido. faz sentido exatamente essa distribuição de renda dessa forma. Uhum. E o Brasil, por ser um país muito grande, e já ter esse histórico de desigualdade social, infelizmente, então acaba que eu entendi um pouco como normal. Processo natural. É. Uhum. Legal. E você ficou com vontade de ter essa vida de luxo que uma Catari tem? Quero saber, Bárbara. Eu te confesso que eu não pensava muito sobre isso, sabe. Eu trabalhava, juntava meu dinheiro, viajava. Claro que eu quero ter uma vida confortável, financeiramente bem, continuar viajando, mas eu nunca pensei, assim, em ter um Porsche, sabe. Não é algo assim que te impressionou? Uma casa com ouro no chão, de verdade não me chama atenção. Não são seus valores. Legal. Que bom. Gente, obrigada, Bárbara, por você ter participado conosco. Eu adorei e olha, eu quero ir ao Catar. Agora complicou. Gente, eu conversei com a Bárbara. Bárbara, obrigada por você ter participado conosco. Com tanta generosidade, eu percebi abrindo seu coração aqui. Foi uma delícia. Eu que agradeço, uma experiência maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. E agora eu quero ir pro Catar. Meu Deus. Vamos ano que vem. Vamos ano que vem, vamos combinar. Adorei. Gente, uma história diferente de uma brasileira que foi e voltou, não é isso? Muito obrigada. Obrigada. A gente se vê. Sua história de vida importa.